abençoar, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Paz, oração e união, está entrando no ar o programa Restauração, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, que não pôde estar conosco, porque ele está em viagem de supervisão ali para o Amazonas, logo ali. Glória a Jesus. Hoje, terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023, estamos nos encaminhando aí para o final de mais um ano. E hoje, neste dia tão especial, dia de culto aqui na Avenida Farrapos, número 312, nós temos uma participação muito especial neste programa. Já vou colocar ele aqui na tela para a gente não perder tempo, para poder falar bastante, poder aproveitar bastante o tempo. Paz do Senhor, nosso pastor Nilton Saraiva, é isso? Paz do Senhor, é isso mesmo, irmã. Nilton Saraiva, paz do Senhor, meu Deus lhe abençoe e que Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão videologados com esse programa. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente as suas vidas. Pastor, vou deixar o senhor se apresentar para os nossos ouvintes, para quem não lhe conhece ainda, né? Então, sim. O senhor se apresente, por favor. Uhum. Eu sou ali da sede diária Berseba, na Restinga, ali junto com o pastor Marcelo Ritter, e estou ali de co-pastor ali, trabalhando na obra de Deus, junto com os irmãos ali, e Deus tem dado graça, a gente tem conseguido a fazer a obra de Deus ali. Graças a Deus, Deus tem multiplicado a alma naquele lugar, e é uma alegria para a gente ver, é Deus salvando a alma, a gente trabalhando direto na obra de Deus. Estamos ali fazendo aquilo que tem chegado no nosso coração, aquilo que Deus tem semeado no nosso coração para a gente ir adiante fazendo a obra de Deus. Eu estou ali já faz uns 16 anos que eu estou na sede diária Restinga, e ali eu fui para a sede diária Restinga ali através de um filho meu, que ele descobriu lá na época, lá no começo, que tinha uma restauração na Restinga. E ali eu comecei a ir na Restinga para visitar, para levar ele ali, e acabei ficando ali na restauração. Glória a Jesus. Amém, e pastor, uma pergunta. O senhor cresceu, como é que foi? O senhor cresceu na igreja? Foi criado na igreja? Como é que foi? Não, irmã Tainê. Eu aceitei Jesus na década de 85. E nessa época eu tinha 32 anos. E até ali, irmã Tainê, eu nem sabia que existia crente. Na realidade, eu não sabia que existia crente. E não entendia nada de Jesus. Os meus pais eram espírita, meu pai e minha mãe eram espírita, e eu não tinha conhecimento nenhum, nada do Evangelho. É tão terrível que eu nem sabia que existia crente. Na realidade, até ali, eu nem enxergar alguém que era crente, eu tinha enxergado. Certamente me tampava os meus olhos, assim, que eu não conseguia entender, nunca fui evangelizado. Mas aí um dia, um irmão meu, que é o mais novo, ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Até então eu nem sabia, né? Aí ele foi me evangelizar, mas quando ele foi me evangelizar, ele já fazia muito tempo que estava na igreja. Fazia uma base de uns 7 anos que ele se encontrava na igreja, já era crente. Aí um dia ele resolveu ir lá onde eu morava, ali no Alto Teresópolis,
Ele morava ali na Avenida Niterói. E ele foi lá me falar de Jesus. Mas foi tão assim, aquelas palavras que ele começou a falar para mim pela primeira vez ali, falar de Jesus, que aquela me abriu os olhos do meus entendimentos na mesma hora ali, que ele pregava para mim, e aquilo que ele falava para mim, eu pregava para os meus colegas, ali no futebol, no bar, bebendo cachaça, e aquilo que ele pregava para mim, eu pregava para os meus colegas, né? Mas vamos mais devagar, irmão Milton. Já foi lá na frente, lá na conversão. Desculpa lhe interromper, mas vamos mais devagar. Não, fica à vontade. Vamos deixar assim, vamos como é que se diz? Vamos deixar assim mais mastigadinho para quem está ouvindo a programação. Sim. Temos 1 hora, tem mais 50 minutos de programação. Glória a Jesus. Mas então o senhor não foi criado na igreja? Não fui criado na igreja. E os seus pais? Na realidade, eu fui criado no Espiritismo, que era a religião dos meus pais. Eles nunca foram crentes, meus pais. Nunca foram cristãos? Não, eles sempre foram espíritas. E frequentavam outras coisas, como batuque, assim, essas coisas assim, batucaria assim. Mas crente na minha família foi primeiro o meu irmão, mais novo, e depois eu. Então, seu irmão foi o primeiro a se converter ali na família? Primeiro a se converter. E como é que foi a infância? Teve o pai e a mãe presentes? Não, a gente sempre foi uma família assim, sempre junta, né? Aí depois, claro, um vai casando, vai tomando casamento, mas a gente sempre foi junto. Eu fui o último a sair do meio da família, assim, eu sempre fiquei até o último com a minha mãe. Faleceu meu pai, e aí eu fiquei sempre junto com a mãe. Eu dava minhas voltas por lá, mas estava sempre junto com a minha mãe, né? E eu fui o último a ter, assim, aquela coisa de estar sempre junto com a mãe. Que idade que o senhor tinha quando o senhor saiu de casa? Nessa época eu deveria ter uns 25 anos. Ah, mas era jovem ainda, né? Não, era jovem. Era jovem. E os irmãos não, os irmãos já saíram cedo de casa. A irmã vai ter que falar mais alto. Desculpa. Perdão, melhorou? Agora sim. Porque os irmãos já tinham saído de casa já. Já tinham tudo saído de casa e eu fiquei com a minha mãe. Eu trabalhava tudo, mas sempre junto com a mãe. E a sua adolescência? O senhor perdeu o pai com que idade? Com que idade? Eu tinha mais ou menos uns 18 anos quando meu pai... Era um jovem ainda. E aí, como é que foi a questão de perder o pai? O senhor chegou a fazer uso, o senhor falou que bebia, né? Mas como é que o senhor entrou nessa vida do alcoolismo? Isso foi um troço assim, porque na realidade até ali mais ou menos os 17, 18 anos, eu não saía de casa. Só ia para o trabalho e voltava para casa. E vivia sempre junto com a minha mãe, sempre junto com a minha mãe. Mas aí os meus irmãos, que eram muito de baile, de festa, aquela coisa toda, e eles começaram, me convidam para ali, para aqui. A única coisa que eu saía, assim, às vezes fim de semana, era para jogar futebol, que eu gostava muito de jogar futebol. Mas baile, essas coisas assim, eu não ia. Aí, com o tempo de tanto eles que me convidar, quando eu era guri, eu era muito tímido. A família me chamava de bicho do mato, porque eu era do serviço para casa e às vezes no fim de semana eu jogava futebol e pronto, né? Mas ali começaram aquela coisa de convidar e vamos lá, e daí eu comecei, além do futebol, passei a frequentar baile e outras coisas assim. Aí, quando começa a frequentar baile, aí vem a bebida, vem aquelas outras coisas, e aí passei a beber e a fumar e aquela coisa. Mas nunca usei droga. Na realidade, eu usei droga só uma vez, um dia, assim, depois... Se bem que o álcool e o cigarro são... É droga, né? É uma droga também, né? Misericórdia. Mas o senhor chegou a se tornar alcoólatra de... Não. Não chegou a ficar... Eu tive uma coisa assim, eu fumei cigarro, tudo, mas eu nunca criei vício. Nunca criei vício daquilo me dominar, daquilo de eu não poder viver sem aquilo. Quando eu podia, bebia, quando não podia fumar, eu fumava, aquela coisa assim, mas nunca me peguei mais para acompanhar os amigos. Isso, mais para acompanhar as amizades ali. Meu Deus do céu. Glória a Jesus.
Irmão Newton, nós estamos aqui com bastante participações já. A irmã Duda Glória a Rodrigues, Deus. a irmã Elisandra Silva, minha madre, irmã Elisandra ali de Rolante, irmão Genésio Teodoro, lá de Criciúma, a irmã Dara Camargo, ali da área norte, irmã Erenice Kuiper, de Parobé, irmão Cláudio Miro Rodrigues, pedindo oração pela sua filha, que não quer mais ir na igreja, está numa revolta sul. Glória a Jesus. Região sul do Rio Grande do Sul. A irmã Rosiane também, nossa amada irmã Rosiane também conosco aqui, nossa amiga, nossa irmã. Glória a Jesus. Vamos ver aqui, está com um probleminha, deu um probleminha aqui no YouTube. Não sei como é que está a questão do sistema, vamos dar uma olhadinha, o que aconteceu. Aqui. Pronto, voltou. Irmã Lília Maria Soares também conosco. Irmã Karen Foleto. Glória a Deus pela vida da irmã Karen, ali de Canoas. Também minha amiga, minha irmã. Irmão Givanildo Ribeiro. Givanildo, o senhor conhece, Aleluia, né? maravilha. Servo de Deus. Líder do Ombro Amigo, restaurando vidas ali. Isso mesmo. Tá bom, Jesus. Glória a Deus. Também o nosso irmão aqui, o João, aqui conosco, participando da Glória programação ali da Betel. Também aqui, deixa eu verificar, aqui também, irmão Antônio de Oliveira. Glórias a Deus, irmão Antônio, que é, se eu não me engano, é o irmão Antônio que é lá de Entre Juiz, conterrâneo aí do meu esposo, que também é de lá. Glória a Jesus. E de qual cidade que o senhor é, irmão Newton? Porto Alegre. Daqui de Porto Alegre Porto mesmo? Alegre. Ali da Restinga? Não, eu moro na Restinga, mas eu nasci aqui na São José. Aqui na São José. Uhum. Se criou em Porto Alegre, então? Me criei em Porto Alegre. Já saí muito para ir viajar, mas já morei em outros lugares, mas natural de Porto Alegre. O senhor não é o filho mais novo? Não, senhor... eu sou o segundo. Tem outro mais velho do que eu, né? O senhor é o do meio? É, eu faço parte do meio. Ainda tenho uma irmã que é mais nova do que eu. Ah, glória a Deus. E o senhor chegou a ter que trabalhar cedo para ajudar a mãe em casa? Cheguei, eu saí para trabalhar, eu saí com quase 10 anos, não tinha 10 anos, uns 9 anos de idade eu saí para trabalhar. Família muito pobre, assim, né? E tinha que a gente sair para ajudar, né? Ali eu e o irmão mais velho, né, no caso, saímos para ajudar a família, para ajudar ali. A gente, naquela época existiam as feiras em Porto Alegre, né? E ali a gente fazia uns carrinhos de mão de madeira ali e a gente ia fazer carreto nas feiras para ajudar a família. E também a gente trabalhava em carroça, naquela época tinha muita carroça em Porto Alegre, né? E a gente trabalhava ali, os carroceiros alugavam os meninos, assim, os jovens, para gritar, né? Olha laranja, olha bergamota, melancia, e eles pagavam a gente. E a gente ali ganhava aquele dinheirinho para ajudar a sustentar a família, né? O senhor pegava aquele resto da feira também? Olha, irmão, falar a verdade, irmã, eu pedia esmola, irmã. Eu fui daqueles meninos que pedia esmola na rua. Eu, às vezes, com falta de alimento em casa, eu morava ali numa travessa na Aparício Borges, ali numa Vila Santa Clara, que existe até hoje ali, uma travessa na Aparício Borges, que era próximo ali o quartel da brigada. E eu pegava uma lata que a gente tinha, naquela época tinha umas latas de cera muito grandes, até meio parecido com uma tampa, parecido assim com uma panela de pressão. E aí eu lavava aquelas latas bem lavadas, e eu ia ali na brigada, no refeitório da brigada ali, e agarrava aquela lata, encostava assim na grade do refeitório, e ali eles botavam aqueles restos de comida dentro daquela lata, e eu trazia para ajudar na família, né? Ali pedia esmola, ali tinha um colégio de freira ali, que ali eu pedia coisas ali para mim ajudar. Isso aí eu tinha uma base de 9 para 10 anos, essa minha... Saía assim para rua, para pedir, né, esmola, para ajudar na família. E ajudava bastante em casa, né? Para ajudar em casa. E os irmãos, o que eles faziam? Os irmãos, tinham outros que eram mais novos assim, ficavam em casa com a mãe, né, mas eu e o meu mais velho, a gente saía, ele trabalhava com carroça, alugava carroça para sair vender verdura, fruta, assim, né, e a gente é dessa forma, dessa maneira que a gente
vivia e sobrevivia, né? Aquela época não era hoje é tudo mais fácil assim para sobreviver, né? Hoje a gente vê aí famílias inteiras sustentando a família com juntando garrafa PET, aquilo, mas naquela época não tinha, né? Naquela época existia muito ferro velho, então a gente às vezes saía a buscar ferro velho, osso, coisas assim para vender. Latinha de garrafa? Latinha de garrafa, latinha de refri? Não, mas naquela época não existia latinha de refri. O meu esposo, ele disse que ele juntava osso para vender. O osso, eu juntava osso para vender. A gente juntava o osso e garrafa, ferro velho, metal, essas coisas que a gente juntava para poder trazer para casa para sobreviver, para ajudar. A minha mãe, ela trabalhava de costureira na época, né? Ela costurava para a LBA na época. Naquela época, os escolares, as crianças que estudavam, eles tinham aqueles guarda-pó, né, de 4 bolsos. Era o guarda-pó branco com 4 bolsos na frente e as calças azul marinho e uma jaqueta de lã que a prefeitura dava, né? Então ela trabalhava ali confeccionando aquelas roupas para os escolares, né? Ela trabalhava para prefeituras, para a prefeitura, fazendo aqueles guarda-pó, jaqueta. E ali era que ela trabalhava, mas na época não era pouco que ela ganhava, né? Meu pai era muito, muito, muito doente, assim, às vezes ele trabalhava um pouco e ficava a maior parte do tempo em casa, assim, no hospital. Então é a gente que tinha que sair para sustentar a família. Ele também trabalhava quando ele estava com a saúde mais ou menos recuperada, ele também trabalhava, mas ele não tinha muita saúde muito boa. Tem uma pergunta aqui, ó. A irmã Elisandra, como assim osso? Nunca ouvi falar disso. Aquele tempo eles compravam o osso, os ferro velho, que no caso existe até hoje, né? Eles compravam o osso. Agora eu não sei para que eles compravam o osso. Boa pergunta, né? Para que eles usavam os ossos? Pois é. Que tipo de osso? Explica para o povo. Não, é o osso do animal, o osso de vaca, osso assim, né? Do que os açougueiros naquela época eles botavam tudo fora, né? Eles botavam fora e a gente juntava para vender. Porque o que eles pegavam, agora a gente sabe por que eles pegavam o osso. Hoje eles não botam fora, que hoje eles moem para botar na ração do gado. Mas só que naquela época o osso era seco, a gente pegava o osso seco, branquinho, não tinha nada. Hoje o osso ainda bom, eles botam na ração do gado, né? Mas naquela época eu não entendo por que eles compravam o osso naquela época. A gente pegava aquelas canelas de boi, inclusive a gente morava ali numa travessa da Paris Borges, e a gente ia lá em Guaíba, nos matadores que tinha lá em Guaíba, para pegar os ossos para poder trazer e vender. Glória a Deus. E não ia nos mercados, nos açougues, pedia aqueles ossinhos? Para poder vender. Que naquela época eles botavam fora, hoje eles não botam, mas naquela época eles botaram fora, botavam no lixo ali, a gente ia lá recolher para poder vender, né? Sim. Glória a Deus. E o que mais o senhor fazia para poder sobreviver, para poder ajudar a família? Eu vendia pastel, vendia rapadura, vendia fruta de carrinho, assim, né? Saía na vila vendendo fruta de carrinho, laranja, bergamota, essas coisas assim. Eu vendia muito aqui na época, aqui no centro, no fim da linha do bonde, que naquela época ainda existia o bonde. No fim da linha do bonde ali, eu ficava ali vendendo rapadura, vendendo bala, para ajudar no sustento da casa. Conseguia ajudar. Conseguia, né? Precário, assim, mas conseguia, né? Não era aquela coisa em abundância, assim, né? Era para suprir a necessidade básica da família, né? Glória a Jesus. E irmão Newton, pastor Newton, e aí, com que idade que o senhor começou a beber, a usar, a ir para as festas? Que idade que o senhor tinha? Olha, essa época aí eu tinha, eu acho que eu tinha uns 16 para 17 anos. Foi a época que eu comecei a sair de casa. Menor de idade ainda. Menor de idade ainda. Essa época aí que eu comecei de tanto aquele convite dos amigos dos meus irmãos e aquela coisa assim, que aí eu comecei a sair para a rua, né? Aí que foi
Aí começou a minha perdição, né? Porque até então eu não usava droga, não usava bebida, drogas que eu não usava. E ali eu comecei a... Só eu não usava drogas assim, cocaína, essas coisas, que naquela época não era, só existia mais, era maconha. E eu não usava porque eu gostava muito de jogar futebol, né? Aquilo me prejudicava a saúde, assim. Então eu não usava, nunca usei droga, mas a bebida eu usava, que aí após o jogo ali, aquela coisa, eu perdia, eu ganhava, mas tinha a beberragem. Aquele momento, né? Uhum. Glória a Deus. E aí o senhor conheceu Jesus através do seu irmão mais novo? Do meu irmão mais novo. Como é que ele se converteu? Olha, eu não sei nem lhe explicar, porque quando eu vi ele apareceu com aquilo ali para mim. Eu só sei que ele se converteu aqui em Alvorada, em Alvorada, porque ele foi morar ali em Alvorada e ali ele começou a frequentar uma igreja lá. Aí quando ele começou a foi falar para mim de Jesus, ele já tinha 7 anos que já estava aí. Eu descobri que já fazia 7 anos que ele já estava na presença de Deus. E ali que nessa época que ele falou de Jesus para mim. Glória a Deus. E aí o senhor aceitou Jesus? Eu aceitei de uma Jesus forma aceitou, assim... É sobrenatural, assim, o meu entendimento. Eu creio que Deus me abriu meus entendimentos naquela hora ali. Porque aquilo que ele falava para mim, eu falava para os meus colegas, para os amigos ali do bar, que nem diz o outro, do boteco ali, né, os amigos de futebol, ali na sede do clube que eu jogava futebol ali, eu começava a falar. Aquilo que ele falava para mim, e eu falava para os outros, meus colegas ali, às vezes na beira do balcão ali do bar, ali bebendo, eu tomando cerveja, tomando cachaça, e pregando a palavra. Eu falava para eles aquilo que o meu irmão falava. Na realidade, eu nem sabia que eu estava falando, né? Porque não tinha entendimento nenhum, né? E ali eu bebendo, olha, se não aceitar Jesus como teu único suficiente Salvador, tu vai ir para o inferno, e aquela coisa, e falava, mas falava aquilo assim com uma convicção que até parecia que eu era crente já há muito tempo. E ali eu falava para eles assim, aí uns riam de mim, outros debochavam, aí outros diziam assim, esse aí vai ser um deles. Mas eu também nem entendia, né, o que eles estavam dizendo. Sim, porque né? nem sabia como é que era. Nem sabia. Mas aquela mensagem que ele passava para mim, aquilo me entrou na minha alma, entrou na minha mente, assim, que eu pregava o evangelho sem ter aceitado Jesus, nem sabia o endereço da igreja e já estava pregando a palavra de Deus, evangelizando meus próprios amigos. E aí o senhor começou a ir na igreja? Aí eu comecei a ir na igreja, eu aceitei Jesus na igreja que o meu irmão congregava na época, né? E ali naquela igreja, fiquei 9 anos, servindo a Jesus ali. Glória a Deus. Aí depois essa igreja, ela era uma igreja de doutrina, tudo, pregava a doutrina tudo direitinho, pregava contra a televisão, mas aí a igreja se corrompeu, né? Aí Abriu as portas. liberaram o vinho, liberaram televisão, que ninguém usava. Vinho? E aí eu fui obrigado a sair, pedir a minha carta de sair. Aí eu comecei, foi uma luta, né? Depois, porque eu não arrumava, eu visitava as outras igrejas e não encontrava aquela presença de Deus que tinha ali naquela igreja, não encontrava a pregação do evangelho que eles pregavam ali, que o pastor pregava, eu não encontrava. Fiquei muito tempo assim, sem estar no ministério, porque não encontrava um lugar que pregasse a palavra, que pregasse a doutrina, que tinha aquela graça de Deus, aquela glória de Deus, eu não encontrava. E eu fiquei por muito tempo sem frequentar a igreja. Glória a Deus. E aí? E aí depois esse meu irmão, que ele abriu uma igreja, e aí eu comecei a ficar com ele naquela igreja, né? Ali eu já estava morando, nessa época eu já estava morando na Restinga. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí? Pode falando. E aí... Agora a gente já chegou no ponto-chave, já falamos da infância, pode... E aí o que aconteceu? Aí nessa época eu tinha um filho de criação, aí eu já era adulto, tinha um filho de criação. Aí ele foi para essa mesma igreja, né? E aí o nome dele era William. E aí ele ficou até mais ou menos uns 15 anos, ficou na igreja. Aí se desviou e foi para as drogas.
foi para as drogas naquela época. E ficou no roubo, nas drogas, aquela coisa toda, né? E eu orando por ele, orando por ele, orando por ele. E ele, naquela época, ainda o pastor Humberto era da Assembleia. E toda vez que o pastor Humberto, que ele descobria que o pastor Humberto estava num... Glória a Deus, aleluia. Que ele descobria que o pastor Humberto estava pregando, estava escalado, aí ele me convidava para ir ali. Ainda o pastor Humberto era da Assembleia, né, tradicional. E ele gostava muito das mensagens do pastor Humberto. Então ele mesmo lá nas drogas, lá nos vícios, no roubo, quando ele descobria que o pastor Humberto estava no lugar pregando, ou mesmo ali na Zen, ali, ele me convidava para levar ele ali. Eu não sei como que ele conseguia descobrir. Ele descobria, o pastor Humberto está pregando hoje em tal lugar. Me leva lá, e eu levava ele, né? E aí ele ficou mais ou menos uns 18 anos nas drogas, no roubo. E aí a gente estava lá na Restinga, eu sempre orando por ele, sempre orando, jejuando, chorando aos pés do Senhor. Eu sempre pedia para Deus, não permite, não me importa o que o Senhor vai fazer com a vida do meu filho, mas não deixa ele ir para o inferno, não deixa ele ir para o inferno. Era a minha oração noite e dia, tudo, quando eu estava na igreja orando, pedindo para Deus, Senhor, não me importa o que o Senhor vai fazer com a vida dele, mas por favor, meu Senhor, não deixe o meu filho ir para o inferno. Aí foi passando. Aí um dia ele chegou lá em casa, ele começou a endurecer o pé dele embaixo, assim, na parte de baixo do pé dele direito. Começou a dar endureceu os nervos dele, né? Aí ele começou a ficar difícil para ele começar a andar, caminhar. Aí um dia ele chegou lá em casa e disse para mim assim, aqui na Restinga tem, aí já passou a existir o Ministério Restauração, e ele disse para mim, aqui na Restinga tem a Igreja Restauração. Eu disse para ele, não, mas eu acho que não, eu acho que aqui na Restinga não tem restauração, eu nunca soube que na Restinga tem restauração. Ele disse, não, tem sim, tem, a Igreja do Pastor Humberto tem aqui a restauração na Restinga. E aí um dia, aí começou a endurecer a perna dele, aquela coisa começou a endurecer o pé dele, começou a subir, endureceu o pé dele assim, endureceu a perna dele. Era um AVC que estava endurecendo a perna dele direita. E aí começou a ficar difícil para ele andar na rua, aí naquela coisa de assaltar, de roubar, de usar droga, e começou a ficar difícil, aí já ficava mais em casa. Mas mesmo assim, com aquela perna assim, ele ainda saía para a rua, para fazer as coisas erradas na rua. E aí ele ficou um tempo assim, aí ele já ficava mais comigo em casa, né? Aí ele pediu para me levar nessa igreja, que eu nem sabia que tinha igreja ali na Restinga da Restauração. Aí me levou. Aí eu disse, não, eu te levo lá, se tu quer ir lá, tu me diz onde é que eu te levo. Aí comecei a levar ele na Restauração ali, que era uma casinha no fundo do terreno ali, inclusive duas irmãs moravam no terreno, que depois as irmãs cederam aquele terreno para fazer a igreja que hoje existe ali. Aí passei a levar ele ali, aí eu largava ele ali na igreja e ia para a minha igreja. E comecei assim, eu largava ele ali na igreja e ia para a minha igreja nos cultos, assistia os cultos ali na minha igreja e ele ficava ali. E aí um dia Deus usou o presbítero Moacir, que hoje, graças a Deus, continua na nossa igreja ali, no meu lugar. E dali em diante eu comecei a frequentar o Ministério Restauração. Através desse filho eu comecei a frequentar ali. Aí ele endureceu todo a lateral dele, assim, o braço todo à direita dele, assim, né? Aí eu fui obrigado a comprar uma cadeira de roda para ele. Aí eu comprei a cadeira de roda, mas mesmo assim, ele na cadeira de roda, ele ainda, quando eu saía, que na época ainda não era aposentado, ainda estava trabalhando, e quando eu saía de casa, ele mesmo assim na cadeira de roda, ele ia atrás das drogas. Meu Deus. Buscar as drogas. Aí o que aconteceu? Aí Deus endureceu toda a mão dele, ele ficou com a mão fechada, assim, aquele AVC veio subindo e fechou a mão dele. Aí ele não pôde mais se conduzir a cadeira de roda, né? E aí ele não pôde mais, aí continuou na igreja ali, aceitou Jesus, se reconciliou tudo.
Aí, pelo um tempo, aí já começou a participar da Santa Ceia. Aí, um dia lá, nós fomos para o monte orar e Deus usou um irmão. Nós estávamos orando lá no monte, orando, estava muito bom, assim, a graça de Deus nos visitando ali. E aí eu estava ajoelhado orando, daqui a pouco veio um irmão e bateu nas minhas costas e disse assim: irmão, o Deus está mandando dizer para ti que Ele já está colocando uma pedrinha na tua coroa. Aí eu entendi que Deus ia levar o meu filho, né, esse filho. E aí eu digo, Deus vai levar o meu filho. Eu entendi que aquela profecia ali era Deus dizendo, é o irmão Vitor, inclusive esse irmão Vitor que me entregou esse recado, ele é irmão do Paulo Tadeu, que sim, irmão do Paulo Tadeu, que é o líder do Ombro Amigo. Nosso coordenador geral, né? Aí eu entendi que Jesus ia levar ele, aí eu comecei a preparar tudo assim, né? Aí ele se sentiu mal e eu levei ele para o Hospital Conceição. Aí ele ficou lá um período lá no Hospital Conceição, glória a Deus, aleluia. E aí ele melhorou, aí deu alta, voltou para casa e continuou na igreja, graças a Deus, ali assistindo os cultos. Deus usava muito ele em profecia, assim, Deus usava muito ele em profecia. E aí ele se sentiu mal de novo e ele pediu para me levar ele para o hospital de novo. Aí eu levei de volta para o Conceição. Lá o pastor da época, o pastor Otávio, levou a Santa Ceia para ele no Hospital Conceição e ele tomou, a última ceia ele tomou no Hospital Conceição ali e dali ele partiu. Foi através dele que eu vim congregar no Ministério Restauração. Já faz 15 anos, já vai quase 16 anos que eu estou ali no Ministério Restauração. Ali foi no Ministério Restauração que eu fui ascender, né? Porque até então eu era membro da igreja, assim, né? Aí eu fui segundo do pastor Otávio, depois fui segundo do pastor Marcelo, agora do pastor Marcelo Ritter também. E ali estou junto ali fazendo a obra. Foi assim que eu cheguei até o Evangelho e cheguei até a restauração, né? Mas foi uma coisa muito maravilhosa, assim, a forma como que Deus foi trabalhando na minha vida. Porque eu não queria ser obreiro. A primeira vez que o pastor me convidou para ser obreiro, que ele queria que eu fosse diácono, né? Na época, diácono, não, eu vou te botar para tu diácono. Aí eu disse para ele assim, não, pastor, eu não quero ser obreiro. Disse para ele. Estava dentro do carro dele. Ele disse, eu não quero ser obreiro, eu quero trabalhar na obra. Sempre trabalhei na obra, desde assim que a primeira vez que eu fui para o outro ministério, sempre trabalhando. Aí vim para o Ministério Restauração e sempre trabalhando, fazendo tudo que eu podia fazer, junto com as crianças, com os jovens, com os obreiros, sempre trabalhando. E aí ele disse, não, mas aí ele não me falou nada, né? Aí daqui a pouco, um dia ele me convidou, vamos lá na casa da secretária que nós vamos fazer para te preencher os papéis, para te ser diácono. Aí eu fui, né? Aí comecei a orar a Deus, eu disse, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero ser obreiro. O Senhor sabe que eu não quero ser obreiro. Por que o senhor não queria ser obreiro? Não queria ser obreiro, assim, eu queria só trabalhar na obra de Deus, não queria, eu achava que era uma responsabilidade muito grande para mim ser obreiro, assumir um cargo dentro da igreja. E por isso que eu não queria, né? Não me achava capacitado de assumir um cargo dentro da igreja. Na igreja, no Ministério Restauração, porque eu via os obreiros da restauração, a forma como é os obreiros da restauração, e eu tinha aquele receio. Mas eu não entendia que aquilo que eu fazia, aquilo que me levava a ser o obreiro da restauração. Eu não entendia isso. Já era um obreiro. Pois é, e eu não entendia isso, que eu vivia trabalhando. Não tinha o reconhecimento. Aí o que aconteceu? Aí eu fui lá para fazer com a secretária, que até hoje é a irmã Sara. Faz anos que ela é secretária ali, uma secretária muito abençoada ali, Deus, esposa do irmão André, do diácono André. E aí me levaram lá, fomos eu e o pastor e fomos para encher aquela fichinha que a gente enche aqui, o nome do pai, o nome da mãe. E aí ela perguntou para mim assim, quando é que o senhor foi batizado com o Espírito Santo?
Disse, irmã Sara, eu não sou batizado com o Espírito Santo, porque eu vivia sempre na graça, sempre chorando, derramando as lágrimas, então o pastor achou que eu era batizado com o Espírito Santo. E eu não era batizado com o Espírito Santo. Eu disse, não, irmã Sara, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Aí ela disse, irmã, então não vai poder encher essa fichinha aqui, porque para ser diácono tem que ser batizado com o Espírito Santo. E aí eu dei glória a Deus, graças a Deus, Deus ouviu. Deus ouviu a minha oração, graças a Deus. Irmã, ali em seguida, eu acho que dali uns 20 dias, Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu estava sentado no... Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Estava sentado no púlpito, ali, irmã, daqui a pouco caiu alguma glória sobre mim, eu caí no chão ali, caí falando língua, aleluia. Ali o que aconteceu, irmã Tainê? Aí eu nem fui diácono, passaram direto para presbítero. Aí que eu comecei a entender que era aquilo que eu fazia que me levava a ascender no ministério, né? E aí depois passei para diácono, depois passei para evangelista, e agora estou aspirando para pastor. Glória a Jesus. E assim, dessa forma que eu vim vindo. Aleluia. E quais são os trabalhos que o senhor faz hoje na igreja? Eu sei alguns, né? Ali, vamos falar do Ombro Amigo. Capaz que eu não ia puxar para o Ombro Amigo, né? Ombro Amigo Restaurando Vidas. No que o senhor ajuda ali? Eu ajudo no Ombro Amigo ali, né? Na realidade, o irmão, o presbítero Orlando, que é o líder do núcleo do Ombro Amigo da sede Ara Berseba, né? E ali ele sempre me coloca ali como segundo dele, qualquer coisa ele fala. E eu trabalho nesse trabalho desde o tempo do Café Convívio que tinha lá, né? Sim. Aí saiu o Café Convívio e eu continuei no Ombro Amigo, trabalhando ali. Nunca parou ali, né? Nunca parei, nunca parei. O Berseba foi um núcleo que nunca parou. Sempre continuaram trabalhando. Sempre. E nos presídios? Nos presídios, o presídio, o que aconteceu? Nessa época ali que eu tinha ainda o meu filho, ele foi por 2 vezes, ele teve preso ali no Central, né? Na época era Central. E aí eu ia visitar ele lá, né? E ele, como era um filho de criação, o nome dele não era o mesmo meu, né? O sobrenome não tinha nada que ver, né? Sim. E aí eu fui num juiz e expliquei para o juiz, né? A situação. Aí eu paguei o juiz e ele me deu uma carta para mim poder visitar ele. Me deu uma liberação para mim poder visitar ele. E numa visita dessas lá, né, tinha um rapaz lá que até ele era diácono, e ele foi preso, ele saiu para trabalhar, ele já tinha largado tudo, foi preso, né, e foi parar lá dentro do presídio, junto ali onde estava o meu filho. E a esposa dele não sabia onde é que ele andava, que ele saiu para trabalhar e prenderam ele, porque ele devia alguma coisa para a polícia prendeu ele foi preso. E aí ele pediu para mim avisar a esposa dele, me deu o telefone e tudo, né? Aí quando eu ia em direção dele, assim, para pegar o telefone dele, para telefonar para a família dele, quando eu cheguei perto dele, ele disse bem assim para mim: irmão, quando o senhor vinha na minha direção, e eu vi que todo mundo parou. Era uma quadra de futebol que tinha ali, aqueles que estavam na quadra de futebol pararam, todo mundo naquela visão assim, ele disse que todo mundo parou, ficou parado assim, e ele me enxergou no meio daqueles presos ali, né? Aí ele disse para mim: irmão, eu acho que um dia o senhor vai pregar a palavra de Deus dentro do presídio. Aí se passou uns 10 anos, e um dia eu vinha saindo lá do presídio do Arroio do Rato. Aí o Espírito Santo fez me lembrar dessa profecia. Ele fez me lembrar dessa profecia que aquele diácono tinha me entregado dentro do presídio ali central. Na época era central. Então eu estou no departamento de capelania por essa revelação. É uma revelação de Deus, já era a vontade de Deus, né? E quando eu ia visitar o meu filho ali no Central, ali eu pregava a palavra, ali eu tirava um momento para pregar as palavras para eles ali.
E o meu filho estava ali, o meu filho tinha essa coisa, ele estava preso, mas ele sempre pregando a palavra de Deus, né? Então, quando eu chegava lá, ele já tinha um grupo ali para mim pregar a palavra de Deus dentro do presídio, ali um grupo tinha reunido ali um... ele já tinha reunido alguém ali para mim pregar, e ali eu pregava a palavra de Deus. Foi assim que eu trabalho no Ombro Amigo e no departamento de capelania, né? E que diferença que faz esses trabalhos na sua vida hoje, irmão Nilton? Bom, a diferença, assim, foi algo assim que me segurou, irmã. Eu não sei se é porque eu vivia com aquela vida ali com meu filho nas drogas, que ele fez uma diferença assim na minha vida, que eu peguei um amor maior pelas almas, assim, né? Por essas pessoas que vivem dessa forma, dessa maneira, eu peguei um amor assim que eu não... sobrenatural, assim, né? Quando eu entro num presídio ali para pregar a palavra de Deus, ou que eu entro através do Ombro Amigo numa boca de fumo ali, naquele lugar mais terrível da vila, da Restinga, em outro lugar, assim, é uma coisa que eu tenho uma satisfação de fazer isso. Isso aí, assim, é uma coisa que faz parte de mim, do meu íntimo. Eu me lembro que, muitas vezes, o diácono Paulo Tadeu, ele dizia, olha, não, o irmão Nilton, nós temos que deixar ele meio assim, porque o drogado chega diante de mim, eu quero levar ele pro desafio, eu quero levar. Porque aquilo assim me toca muito no sentimento, assim, de ver a situação daquela pessoa, né? E eu quero levar ele para o desafio, mas não é assim de querer, pelo sentimento, levar ele para o desafio. Sem trabalho autônomo, né? Não pode. Não pode, né? E aí, às vezes, o irmão Paulo pedia para mim vigiar um pouco, né? Porque a pessoa chega naquela situação na minha frente, acho que eu quero fazer alguma coisa. Porque como o senhor lembra do seu filho, né? Me lembro, eu acho que Deus começou a me trabalhar através dele, né? Porque que acontecia? Muitas vezes, eu chegava em casa assim, ele tinha me levado muitas coisas dentro de casa, assim, né? Mas eu tinha um amor tão grande que mesmo ele sendo filho de criação, ele me levava as coisas dentro de casa e eu ia lá, às vezes ficava de madrugada, assim, procurando ele para trazer ele para dentro de casa. Porque eu não me importava com aquilo que ele tirava dentro de casa de mim, eu me importava com aquele amor que eu tinha dele, assim, né? Que eu sabia que eu ia trazer ele para dentro de casa e alguma coisa ele ia levar de dentro de casa, ia me roubar para vender, para usar droga. Mas mesmo eu sabendo o que ele ia fazer, eu queria com ele estar perto de mim. Para me poder levar ele para a igreja, falar de Jesus e aquela coisa. Às vezes eu trazia ele para dentro de casa, mas assim, trapilho assim, né? Mas eu tinha um amor... Acabado, né? Estava assim na última vez, encontrei ele dormindo debaixo de uma árvore, todo molhado, porque estava chovendo, e ele dormindo debaixo de uma árvore lá em São Leopoldo. Eu agarrei ele ali com uma dor no coração e trouxe ele para dentro de casa, mas ele ficava um tempo ali comigo, 2, 3 dias, já saía de novo. Mas o senhor cuidava o tempo que E eu podia. sempre cuidava dele, não gostava que ele está longe de mim, eu gostava dele perto de mim, mas é que a pessoa quando está nesse caminho de droga, assim, é difícil estar parada, ele não para. Não tem muito o que se fazer, né? Não tem muito o que fazer. É só Deus. É só Jesus. Se Deus não fizer algo, a gente pode ali se quebrar que não... Foi a forma que Deus usou para neutralizar ele, colocar ele numa cadeira de rodas, sem ter condições nem de ser empurrado na cadeira de rodas. Naquela época não era aposentado e eu vivia com ele para lá e para cá. Muitos irmãos da igreja me ajudavam, eu ter que levar um médico, tudo, os irmãos muito me ajudavam, levavam ele enquanto eu estava trabalhando. Eu vivia assim com ele. Mas foi através dele que Deus me deu essa algo assim, de querer pregar para drogado, de querer estar dentro do presídio. Isso mudou muito depois que eu comecei a trabalhar, fazer essa obra no presídio. Deus mudou muito o meu sentimento, assim, né? Um troço que mudou muito o meu ser, assim, a minha personalidade a respeito das pessoas. Porque muitas pessoas veem um drogado hoje, olham para ele e dizem assim, isso aí é só matando. Isso aí tem que morrer. Muita gente olha dessa forma, infelizmente. Sim. Mas a pessoa não... A pessoa quando chega a falar uma coisa dessa é porque não crê. Não tem Jesus. Não tem Jesus. É só uma pessoa que não tem... Uma pessoa que fala esse tipo de coisa não tem Jesus na vida. Não tem Jesus. A gente vê a pessoa até mesmo em igrejas aí falar umas coisas assim, umas coisas
assim que não tem explicação, né? Porque a pessoa quando chega a dizer isso é porque ela não crê no poder de Deus, não crê que Deus possa fazer. Irmão Newton, porque, deixa eu só abrir um parênteses aqui, né? Por que a gente não leva a pessoa na hora? Chegam desesperados, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E aí, não, a gente não leva na hora, tem que passar pela entrevista, tem que ter toda a documentação. Por que a gente não leva na hora? Porque, normalmente, esses que querem que leve na hora, eles estão devendo, estão fugindo, com certeza, ou estão fugindo, ou eles estão com alguma bronca, né? Estão ameaçados, né? Exatamente. Estão coagidos. Aí leva para o centro de recuperação, o que acontece? Leva para o centro de recuperação, vai um deles lá e descobre onde é que ele está. Isso. Invade o centro de recuperação, né? Daí dá toda uma função. Então, a gente não leva na hora, tem que passar pela entrevista, tem todo um... Isso. Agora eu já estou mais forjado nessa parte aí, né? Mas que a gente... gente... tem horas que dói o coração. Não, irmã, a gente vê coisas assim no meio deles, irmão, que dá vontade, às vezes, até levar para casa, né? A situação, assim, e principalmente quando é bem jovem, bem criança, assim, aquilo é um troço que... Dói a alma doloroso, é doloroso. Eu atendi um outro dia aqui Aqui, ele já tinha vindo no atendimento na quarta-feira, e aí ele veio de novo na sexta-feira, porque não tinha lugar, não tinha para onde a gente mandar ele. E ele veio na sexta-feira de novo. E na sexta-feira, quando ele veio, ainda não tinha lugar. Meu Deus. E eu disse, volta Aí conversei com os nossos líderes, né? Aí o líder disse assim, ele vai ter que voltar na segunda-feira, né? Aí eu disse, não, volta na segunda-feira que a gente vai ver, quem sabe, né? No final de semana desocupa, porque normalmente no final de semana eles... Sim. Querem passear, né? Querem usar droga no final de semana. Esse senhor, ele começou a chorar. E ele disse, eles vão me matar. Eles vão me matar porque ou eu me interno ou eles me matam. Eu sei que a gente tem que ser firme, né? Não tem o que eu fazer, né? Tem que orientar. E a gente ficou conversando. Eu sei que eu vim aqui para dentro do estúdio chorando. Foi algo que me... A gente se sente com aquela alma na mão, né? A decisão da gente é que vai ou livrar ou entregar na mão, né, do inimigo. Isso aí é uma coisa que, sei lá, é uma coisa que arde na alma da gente. A pessoa que a gente está sabendo, bom, se eu não levar, eles vão tirar a vida dele. Exatamente. A gente fica com aquela alma na mão, né? Essa coisa que toca no sentimento da gente é esse momento crucial da pessoa, assim, da gente não ter o que fazer, e quer fazer, quer livrar, quer ajudar, porque a pessoa está correndo perigo, um perigo tremendo, né? E vários casos acontecem, a gente tem levado assim, que a gente se encontra nessa situação assim, da alma está correndo um risco tremendo de ali, qualquer momento, descer para o inferno e a gente não ter feito nada. E a gente não poder fazer nada. Por isso que nós estamos aí lutando para conseguirmos logo, em nome de Jesus, nosso centro de recuperação. Isso aí está fazendo uma falta muito, muito, assim, uma falta tremenda, irmã. Nos ajuda em oração. Eu estou sempre orando e sei lá, a gente vê assim sei lá, tem coisa que a gente até tem medo de falar, né? Nem dá para falar. Mas eu acharia que deveria ter mais um empenho mais profundo a respeito desse centro. Eu creio que a hora que Deus abrir as portas, elas vão ser escancaradas. Enviar doadores para a gente... Que Deus quer que cada um faça a sua parte, né? Deus quer abençoar, então. Infelizmente, o Ombro Amigo Restaurando Vidas não tem nenhum ganho hoje, né? Nós dependemos da boa vontade dos nossos irmãos. Do nosso irmão, Mas Deus vai providenciar. Vai prover em nome de Jesus, que é uma necessidade muito, muito, muito grande. Aqui a irmã Dulce Machado está perguntando qual o sentimento do irmão quando ele entra nos presídios. Porque isso ninguém entende. Só quem vai lá sabe o que é pregar nos presídios. Irmã, quando eu entro, que eu boto o pé no presídio, irmão, que eu considero aqueles presos ali, irmão, como um filho. Isso é uma coisa que eu tenho no meu coração, não adianta. Eu olho para eles ali, irmão, eu olho como um filho meu. O meu sentimento é de que eles são meus filhos.
Eu tenho eles forte, isso com o meu coração. É isso. Aquele é um sentimento de pai ali dentro. E a gente, dentro, às vezes as pessoas têm aquele receio, presídio, que é bandido, que é aquilo. Não é nada disso, irmão. Não é nada disso. E eles têm a gente como pai. A forma. E quando chego ali no presídio, que a gente vai passando pelas grades antes de entrar, eles já começam a gritar: olha o culto aí, olha o culto, tá chegando os pastores, olha o culto, já dá aquele grito assim, principalmente aquele que é o que fica no portão ali, que cuida ali, que eles chamam de prefeito, é aquele ali já começa a anunciar, e vem tudo para a volta da gente, eles abraçam a gente ali, aquele abraço verdadeiro assim, e aquilo ali a gente se comove com aquilo, a recepção. Muitos chamam a gente num canto para conversar com a gente, para explicar a situação que eles se encontram, o que aconteceu com eles ali para parar ali dentro do presídio, que são coisas que é difícil eles contar um para o outro lá dentro. E contar para alguém. Não podem abrir o coração, né? Mas para a gente eles abrem o coração por causa daquela confiança que eles têm. Tem a gente como pai e a gente considera um filho, então o sentimento da gente quando vai em direção ao presídio ali, o sentimento da gente se move dentro da gente, parece que a gente sente que aquele sentimento se move, aquele sentimento parece que ele se resplandece na alma da gente, resplandece a gente, que a gente quer entrar lá dentro para pregar a palavra, para abraçar ele e receber aqueles abraços dele, que a gente vê que eles vêm ali com aquela consideração com a gente, assim, aquela carência, aquela carência, isso mesmo, aquela carência, assim, que aquilo tudo move a gente. Glória a Deus. Aquilo dá aquele ânimo de estar ali no meio deles, dá aquela força para a gente estar no meio deles ali. E parece uma coisa que atrai a gente estar dentro no meio deles ali. A gente tem prazer de sair, de atravessar a grade ali, ser aberto aquele portão, aquela grade, e estar no meio deles ali. Sente medo? É aquele sentimento, passou por ali. Medo, não existe medo, irmão. Não existe. É o Espírito de Deus que guia, né? Hã? É só Deus, né? Só Deus, é uma ação de Deus na vida da gente, né? Glória a Deus. Irmão Newton, estamos chegando ao final do programa. Lamentável. Olha como passa rápido. Aqui está conosco o missionário Hugo Fleitas, lá de Nonogasta, província Meu Deus, de lá. que bênção, que maravilha. Mãe Ivoneide. Que Deus abençoe. Província de... Isso aí. Mãe Ivoneide já chegou aqui, ó. Chegou cedo hoje pro programa Heróis da Fé. Glória a Jesus. Maravilha. Uma benção, irmão Rubem Fortes também, está com dor de cabeça. Irmão Jorge Wolff conosco. Glória a Deus. Tatiana Martins, missionária lá de Tifton. Meu Glória Deus, a Jesus. Que programa abençoado. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão na escuta. Também irmã Solange Rico, irmão Guilherme Maciel, irmão Juarez conosco também, irmã Dulce Machado, irmã Jovita, minha amiga, irmã Jovita ali de Viamão, irmã Rosane dos Santos, a irmã Simone Nogueira lá dos Estados Unidos conosco também. Meu Deus do céu, que coisa linda. Aqui a irmã Neuza Moura, irmã Celoí Santos, irmã Lília Maria, minha amiga aqui, irmã Catiana Foleto, aqui o pastor Mauro Padilha, Deus abençoe o pastor Glória Mauro Padilha. Irmã Débora, irmã Regina, Elias Mota também conosco. Deixa eu ver quem mais. Irmã Giane Ramos, diz que está chorando lá ouvindo, ó, pastor. Meu Deus, que A benção. irmã André Alves também, diz que, ó, escutando os relatos, não tem como conter as lágrimas. É verdade, Aleluia. Glória a Jesus. Também aqui a irmã Dulce diz assim, é bem assim, essa alegria eu já presenciei isso no sistema prisional. Glória a Deus. Irmã Elisandra, lembrando que a capelania está arrecadando Bíblias. Exatamente. É verdade, é uma grande necessidade. Exatamente. Quem quiser ajudar, pode procurar aqui o Ramo da Videira, procure o pessoal ali da capelania prisional. Deixa eu ver quem mais. Mancatiana dizendo assim, ó, Ombro Amigo Restaurando Vidas e Capelania Prisional. Trabalho lindo, é verdade. Bom, Newton, precisamos encerrar a programação. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Foi difícil, gente, foi difícil trazer ele aqui. Foi difícil o pastor liberar, porque ele tem muitas atividades, né, irmão Nilton? Glória a Deus. Posso lhe fazer uma outra pergunta bem particular antes de encerrar? Fica Qual é à a sua idade, pastor? 72 anos, agora em março já vou para 73. E não para, né? Não tem como parar, irmão. Glória a Jesus. É obra Fica grande. a dica aí para os jovens que não se mexem, muitos jovens aí que não querem fazer nada, né?
Só Isso. querem ficar sentadinho no banco recebendo. Vamos se mexer, vamos trabalhar para Jesus. Tem bastante coisa para fazer, né, Tem, a pastor? seara é grande, irmã. A seara é grande. Muito obrigada, pastor Newton. Deus lhe abençoe. Paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço, irmã, esse convite maravilhoso de participar dessa programação. Amém. Glórias a Jesus. Deus lhe abençoe. Daqui a pouquinho, chegando Heróis da Fé, vamos encerrar então com paz, oração e união. Sou o Senhor, o Deus Jeová.